E agora nós estamos na nossa terceira lição, que é o paraíso perdido. Então imagina, a gente tem aqui o jardim do Éden, o homem criado, vivendo em plena harmonia com Deus, o homem e a mulher ali naquele jardim. E aí, quando nós entramos em Gênesis 3, nós vemos uma coisa distinta vindo. O que que veio? Apareceu a serpente. A serpente apareceu ali, começou a conversar com Eva, fez a Eva comer do fruto e Eva deu do fruto para o seu marido, Adão. Então ali o homem perde a sua inocência. Diante daquele jardim de provisão, de delícias, de relacionamento. Deus gostava tanto de se relacionar como que Deus via no jardim todos os dias na viração do dia. Todo dia por volta de 6 da tarde. A viração do dia é o entardecer. Quando está deixando de ser tarde e começando a ser noite, é a viração do dia. E eu acho isso muito interessante porque no campo da psicologia, os psicólogos dizem que o nosso nível de ansiedade aumenta durante o final da tarde. Durante o final da tarde é quando nós mais sentimos vazio existencial. É quando as pessoas, o nível de serotonina é produzido muito baixo. Então as pessoas têm mais crises nesses horários. Os médicos sempre aconselham, faz uma caminhada no final da tarde. Sempre vai no final da tarde, porque o final da tarde, essa viração do dia, era o ponto de encontro do homem com Deus. E essa relação foi quebrada. Então é o tempo que a gente mais sente solidão. Então se você tem dificuldade com ansiedade, final de tarde, procura, não fique sozinho. Porque é perigoso, dependendo da pessoa. Sempre procure cuidar desse horário, um horário muito importante, porque era o tempo que nós tínhamos com Deus. E quando o homem peca, ele se distancia e quebra essa relação com Deus. Deus falou assim, ó, não come dessa árvore, você pode comer de todas as árvores que você quiser. Mas dessa árvore você não come. Eu acho muito interessante que Adão e Eva pecam, e Deus ele vem no mesmo horário, no mesmo canal, falar com Adão. E cadê Adão? Deus está no mesmo lugar de encontro. Quem não está, Adão se escondeu. E Deus pergunta assim, Adão, onde é que você está, Adão? E Adão disse, olha, eu me escondi porque eu estava nu e tive medo. Aí Deus fala assim, uai. Para aqueles que são pais, imagina, você chega em casa, seu filho sempre te recebe, você chega em casa, seu filho vai lá, te abraça, te recebe. Aí o dia que você chega ao trabalho, ele não faz isso. Você já fica com uma pulga atrás da orelha. Assim, uai, o que está acontecendo? Tem algo diferente aqui. Porque o padrão foi rompido. E quando ele pergunta para Adão, Adão, o que foi que você fez? O que é que fizeste? Você comeu da árvore que não era que eu tinha pedido para você não comer? Deus já sabia. E eu acho interessante essas duas perguntas de Deus. A primeira pergunta que ele faz é, Adão, onde é que você está? A primeira pergunta que Deus faz para o homem não é o porquê que ele pecou, mas é onde é que ele está. A preocupação de Deus conosco, irmãos, não é nem tanto o pecado que nós cometemos, mas é o lugar onde nós estamos. Eu fico imaginando se Adão estivesse no mesmo lugar de encontro, Deus chegasse assim, ó Deus, eu comi da árvore, e se arrependesse. Mas Adão fugiu por causa do pecado. E Deus não pergunta para Adão, porque Deus já sabia que o que Adão tinha feito. Então Deus não vai chegando, já condenando Adão, ou jogando Adão, ou falando por que ele comeu da árvore. Ele falou assim, onde é que você está? Eu quero te ver. Aí quando Adão se apresenta, aí Deus fala assim, você comeu do que eu falei que não é para fazer? Aí começa a sessão de desculpa. Adão culpa a mulher? Ah, porque a mulher que o Senhor me deu. Adão, além de culpar a mulher, culpa o próprio Deus. Eu estava bem aqui,
Estava só eu sozinho nesse paraíso. O Senhor me deu uma mulher, eu não pedi, o Senhor que deu. Se você vê o texto narrativo da criação da mulher e do homem, você vai ver que Adão estava trabalhando, normal, não pediu nada para Deus. Deus, Senhor, não é bom que o homem viva só. Aí ele adormece Adão, quando acorda, está lá a mulher formada. Aí Adão fala isso para Deus: a mulher que o Senhor me deu do fruto, e eu comi. Já começa a desculpa aí do homem. É muito comum a gente ouvir os pastores falar hoje, né? Quem é bom de justificativa não é bom de arrependimento. Quem dá muita desculpa é porque não quer se arrepender. Só quer ficar dando desculpa. Ah, porque você fez isso? Ah, porque eu fulano. Não, é isso aqui. É porque eu fiz. Aí Deus vai para a mulher culpa quem? A serpente. A serpente não tinha quem culpar, estava lascada mesmo. Levou, entrou no bolo, também foi condenada, né? Essa é a história da queda. Então nós temos as condenações. Primeiro, a serpente foi condenada a rastejar e comer o pó da terra. Segundo, a mulher foi punida com o aumento das dores de parto e com a sujeição ao marido. Lembra que antes do pecado havia uma harmonia plena entre o homem, a mulher e toda a criação. O pecado faz distorcer isso. O homem foi sentenciado à luta com a terra para obter seu sustento, até retornar à terra de onde foi tirado. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir espinhos. O casal foi expulso do paraíso a fim de lavrar a terra de onde fora tirado. Eu já vi várias pessoas falar que o trabalho é o castigo do homem na terra. Que o homem agora tem que trabalhar porque Adão pecou. Não, Adão trabalhava antes de pecar. Deus criou o mundo, Deus criou o jardim e ordenou ao homem que ele dominasse e cuidasse da terra. Então Adão já trabalhava antes da queda. A questão é que agora ele sentiria dor por trabalhar. Amém? Então depois que eles são expulsos do paraíso, do jardim do Éden, vemos os filhos de Adão. E nós temos a história de Caim e de Abel. Né? A oferta ali, Deus rejeita Caim, a oferta de Caim. Deus recebe Abel e a oferta de Abel. E Caim mata Abel. Amém? Todo mundo conhece essa história. A entrada do pecado no mundo e a depravação humana não encerram a história. A Bíblia apresenta, em Gênesis ainda, a Bíblia apresenta algo muito interessante. Quando Deus condena a mulher, ele diz assim: olha, vai nascer uma semente da mulher que pisará a sua cabeça. É algo muito interessante de que a redenção de Deus para a humanidade através de Cristo Jesus sempre existiu. Em Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Jesus não é o plano B de Deus para a humanidade. Jesus sempre foi o plano de Deus. Ele já foi entregue à morte antes de Deus criar o universo. Irmão, isso só revela o quanto que Deus ama a gente. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus disse, ó, vou criar o universo, vou criar o homem. Mas eu sei que o homem vai me decepcionar. E eu sei que o meu filho vai ter que morrer para poder salvar eles, para eu poder continuar me relacionando com eles. E Deus mesmo assim faz. Você conseguiria imaginar você fazendo isso? Vamos levar aqui, tentar trazer um pouco dessa concepção para a nossa realidade. Vamos supor que você, casal, pense em adotar um filho. Você já tem 3 filhos, você pensa em adotar um. E você já sabe que esse filho que você vai adotar vai matar os seus filhos. E mesmo assim, por amor, você adota esse 4º filho. Vocês conseguem imaginar? Foi isso que Deus fez com a gente. Deus criou todo o universo. Deus criou a gente, sabendo tudo que nós faríamos contra Ele. E mesmo assim, Ele decidiu nos criar por nos
amar. E Jesus, e ele já falou lá no Gênesis, olha, vai nascer alguém que vai pisar a sua cabeça. Já estava escrito antes. Já estava determinado antes. Deus já tinha escrito antes de criar o mundo. Então Jesus não é um plano B. Ah, fiz aqui, deu errado. Não, meu irmão, Deus já sabia que tudo que ia acontecer e mesmo assim decidiu fazer. Amém?